Então, eu fico muito feliz de estar participando, né, do Quinto Celifran, participei de todas as outras edições também, feliz de estar coordenando essa mesa, né, com o Daniel, com a Isabela. Peço para que todos, né, fechem, né, seus áudios, seus vídeos, para que não haja ruído. Bom, então eu vou começar, né, meu tempo agora, falando que é muito apropriado, né, uma sexta-feira 13 para falar de literatura fantástica, de gênero fantástico, de literatura finissecular, de decadentismo. Então, foi uma data bem propícia essa sexta-feira 13, nublosa. Bom, eu vou compartilhar minha tela. Meu nome é Sabrina, sou professora da UERJ. Partager. Um minuto. Vocês estão vendo? Só ter esse retorno. Abrindo. Abriu. Abriu? Ótimo. Meu nome é Sabrina, sou professora da UERJ, eu já trabalho com gênero fantástico já desde o mestrado, né? Trabalhei com contos do Théophile Gautier para a construção de uma literatura plástica, do belo, que ele tanto buscava, isso tanto no mestrado quanto no doutorado. Ainda no doutorado, eu comecei a me interessar pela recepção do Gautier no Brasil e dos contos fantásticos. Agora estou abrindo um pouco meu trabalho, eu estou vendo a recepção dos contos fantásticos franceses, mas também a gênese da literatura fantástica aqui no Brasil, né? Como a literatura fantástica, o gênero fantástico chegou no nosso país, chegou nos jornais, nos periódicos, nas revistas brasileiras. Tá? Então, o meu título, como vocês podem ver aí, a primeira recepção do gênero fantástico, dos contos fantásticos franceses nos periódicos brasileiros na primeira metade do século XIX. Eu vou fazer a leitura e no final, né, a gente vai deixar as perguntas, todas as perguntas para os três, né, palestrantes para o final, né, para a gente ter um tempinho ali, uns 20 minutos de debate. Tá? Então, vocês podem fazer suas perguntas no chat e a Thaís e o Paulo, que são os monitores, né, vão anotar. E no final também podem abrir o microfone e fazer a pergunta vocês mesmos. Tá? Bom, então vamos lá. Embora seja um gênero amado pelas massas, e por isso tenha sido recorrente na seção folhetim de jornais e revistas desde o final da década de 20 do século XIX na França e um pouco mais tarde no Brasil, o gênero fantástico, por não pertencer claramente a nenhuma escola literária e por não possuir características que pudessem erigir uma literatura de caráter nacional, foi sistematicamente atacado pela crítica literária tanto francesa quanto brasileira. Nosso estudo buscará traçar um panorama da recepção do gênero fantástico em periódicos brasileiros na primeira metade do século XIX e, mais particularmente, analisar a recepção de contos franceses pertencentes a este gênero, tanto pela crítica literária brasileira quanto pelo leitor de folhetins. Marlis Meyer, em seu estudo seminal Folhetim, uma História, declara que o primeiro romance francês a chegar aos rodapés dos jornais brasileiros foi O Capitão Paulo, de Alexandre Dumas, em 1838. Investigando por mais detalhes no site da Hemeroteca Digital Brasileira, descobrimos que a data exata da publicação do primeiro capítulo do folhetim francês de Alexandre Dumas foi em 31 de outubro de 1838. Eu mostro para vocês o jornal. Espera aí, deixa eu botar aqui em apresentação, para ficar mais direitinho. Pronto. O Jornal do Comércio, da data de 31, né, de outubro de 1838. E sua impressão foi até 27 de novembro de 1838, totalizando 18 capítulos publicados quase que de 2 em 2 dias, neste intervalo. Em pouco mais de uma semana, após o término da divulgação em jornal, já se anuncia no mesmo Jornal do Comércio a venda em volume do romance, com um atrativo a mais, um epílogo que não tinha sido publicado pelo periódico brasileiro. Em julho do ano seguinte, encontramos no Diário do Rio de Janeiro anúncio da peça O Capitão Paulo, que destaca ser a adaptação do romance publicado pelo Jornal do Comércio. A grande maioria das inúmeras menções ao romance de Dumas são anúncios de venda de livros.
No entanto, iremos destacar duas referências ao romance O Capitão Paulo, uma ainda durante a publicação do romance e a outra no mês seguinte à sua publicação. Ambas comparam o folhetim francês com a literatura nacional. Embora o Capitão Paulo não seja um romance pertencente ao gênero fantástico, achamos importante estudá-lo e destacá-lo por ser apontado como o primeiro romance francês publicado no espaço do folhetim na imprensa brasileira. E o mais interessante é perceber que a crítica que encontramos referente ao gênero fantástico, por ser demasiadamente europeu, se repete de uma certa forma nos dois comentários. O primeiro, que acontece no próprio Jornal do Comércio, 23 de novembro, é anônimo. O autor assina apenas como uma letra, A, e é um pouco menos feroz, mas compara o sucesso do folhetim com pouco incentivo ao teatro nacional. Por outro lado, defende que o teatro brasileiro deveria seguir os passos do drama histórico europeu, gênero a que pertence o Capitão Paulo, e colher na história nacional os assuntos para suas obras literárias. E eu vou citar o jornal. Já o senhor Magalhães, na sua peça, O Poeta e a Inquisição, abriu o caminho que convém ser trilhado pelos talentos que prezam a glória e o resplendor das artes. Tem havido até aqui um desânimo, uma indiferença, uma timidez e uma desconfiança mesmo, origem da esterilidade e penúria da literatura brasileira. É de esperar que uma tal disposição dos espíritos termine cedo. Conviria que a história nacional fosse explorada, que aí se colhessem de preferência os assuntos para a matéria dos dramas e comédias. Além disso, não temos aí o admirável assunto do Capitão Paulo, que oferece as cenas as mais dramáticas, as situações as mais patéticas e um interesse sempre crescendo. O drama histórico está em voga na Europa, e com razão, é o caminho mais curto para instruir as massas populares no conhecimento do seu passado. Fim da citação. Algumas semanas depois, mais precisamente 17 de dezembro de 1838, no periódico 7 de Abril, em um artigo intitulado Jornalismo, um autor anônimo critica o Jornal do Comércio por ser francês demais e por tentar se enriquecer com, cito, maçadas como o Capitão Paulo. E eu cito a segunda crítica: o Jornal do Comércio é eminentemente comerciante e o que mais lucro acarreia seus proprietários. Muitas notícias, mais que estrangeiras, aí são publicadas. Maçadas do Capitão Paulo e os anúncios de qualquer natureza aparecem impressos em bom papel. Mas o Jornal do Comércio, obra de população, é só de interesse, e só de interesse tem pouca nacionalidade. Enfim, em quase todos os seus números, mete a França a cara de seus leitores. É o defensor da França. Fim da citação. Essa primeira recepção do folhetim francês nos periódicos brasileiros evidencia já a tendência da crítica a desprezar qualquer obra que, a seu ver, não contribua para a formação de uma literatura essencialmente brasileira. No primeiro trecho, verifica-se que o romance folhetim pode até servir de modelo para a literatura nacional, na medida em que mostra o caminho da inspiração em fontes históricas, características que, como sabemos, não está presente no gênero fantástico. No segundo trecho, a crítica é contundente, pois acusa o Jornal do Comércio de ter pouca nacionalidade e de lucrar com o sucesso do folhetim francês, que estava apenas nos seus primeiros passos. Ao pesquisar de forma sistemática por referências ao gênero fantástico nos periódicos brasileiros da primeira metade do século XIX, no site da Hemeroteca Digital Brasileira, pertencente ao site da BN Digital, inclusive diversificando as palavras de buscas com literatura fantástica, conto fantástico e gênero fantástico, nos deparamos com publicações de contos e mais citações às obras, aos autores e ao gênero do que esperávamos inicialmente, inclusive anteriores a 1838, ano da publicação de Capitão Paulo de Dumas no Jornal do Comércio. Faremos um inventário e analisaremos cada uma delas. No entanto, para esta apresentação, abordaremos apenas uma, aquela que considero a mais importante e que mais possibilita desdobramentos futuros, a publicação no jornal O Cronista de A Luva Misteriosa, conto fantástico, que teria sido retirado de La Peau de Chagrin de Balzac. Contudo, antes de começar a análise, faremos um breve estudo do folhetim francês, pois o processo de divulgação literária pelos periódicos que ocorreu na França se repete no Brasil de forma quase idêntica, o que é explicado, evidentemente, pela imprensa francesa servir de modelo para a brasileira. O espaço folhetim do jornal, aquele reservado na parte de baixo da página, geralmente da primeira página dos jornais, e dedicado aos mais diversos assuntos: crítica literária, crítica de arte, resumos e críticas teatrais, crônicas históricas, acontecimentos sociais, textos científicos instrutivos, charadas e até receitas,
surge na França em 1800, no Journal de Débat, em 29 de janeiro, ainda com a data do calendário revolucionário, Le 9 Pluvieuse en 8, como podemos verificar no site da Gallicat, na BNF. Aí eu mostro para vocês o Journal de Débat. Tá? Aqui embaixo, o primeiro folhetim. Feuilleton do Journal de Débat. Bom, no entanto, o folhetim como espaço de publicação literária, como grande filão e literalmente ganha-pão de jovens autores e popularização de escritores consagrados, surge com um grande homem da imprensa, o Émile de Girardin, em 1836. Entre o ano da estreia do espaço do folhetim nos jornais, em 1800, né, nesse Journal de Débat, e 1836, ano da primeira grande evolução e transformação do folhetim, vários periódicos já publicavam textos literários, geralmente contos ou novelas de curta duração, mas alguns reproduziam até romances em fascículos consecutivos, como nos lembra Sarah Monbert, no capítulo La Fiction do livro La Civilisation du Journal, Histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle. E aí eu cito a Monbert: Depuis une dizaine d'années, au moins, avant l'introduction du roman dans les feuilletons des journaux quotidiens en 1836, la fiction avait sa place, revendiquée autant que mise à distance, dans la presse française. Pendant la Restauration, les revues publient régulièrement des textes relevant de la littérature fictionnelle, sous la forme de récits brefs, contes et nouvelles, ou plus longs, comme des romans publiés en plusieurs livraisons. Fim da citação. Se antes de 1836, textos curtos como contos e novelas, mas até textos longos como romances eram publicados de forma seriada, sobretudo em revistas, qual teria sido a grande transformação de Girardin em 1836? Girardin, além de enxergar o grande poder comercial da literatura, promoveu sua popularização, reduzindo o valor da assinatura do periódico pela metade, de 80 francos para 40, né? Uma grande diferença, com auxílio da publicidade, que completava o valor pago pelas assinaturas a preço reduzido. Além disso, passou a encomendar romances para os escritores, ou seja, o romance não era apenas divulgado pelo periódico em partes, ele era feito para o periódico, tendo que respeitar todas as características midiológicas do novo espaço em que era publicado, sobretudo, levar ainda mais em consideração os desejos e expectativas de um público leitor que interagia regularmente com os jornais e seus escritores. Em 1836, o La Presse d'Émile de Girardin, junto com Le Siècle de Armand Dutac, lançam o que conhecemos hoje como romance folhetim. Entretanto, o seu auge e apogeu ocorrerá a partir da década de 40 do século XIX. No Brasil, esse processo de surgimento, crescimento e consolidação, não só do romance, mas de todo o gênero literário nos periódicos, ocorre de forma quase idêntica e espantosamente simultânea àquele que acabamos de descrever na França. Se realmente o Capitão Paulo de Dumas, em 1838, é o primeiro romance folhetim publicado em periódicos brasileiros, como afirma Malise Meyer, né, em 96, podemos assegurar igualmente que, assim como na França, vários textos literários já eram publicados antes dessa data em periódicos brasileiros. É verdade que até esse momento da pesquisa verificou-se que o Capitão Paulo foi realmente o primeiro romance a ser publicado inteiramente no espaço clássico do folhetim de um jornal, ou seja, ao final da primeira e às vezes também da segunda página do periódico, separado do resto do jornal por uma linha. Vocês repararam, né, na linha. Todavia, antes de 1868, encontramos publicações literárias em periódicos e uma tentativa de se implementar o gênero folhetinesco em nossas revistas e jornais. A obra A Luva Misteriosa Conto Fantástico, por exemplo, foi lançado 2 anos antes de O Capitão Paulo, ou seja, em 1836, mais precisamente em 20 de junho de 1836, no periódico O Cronista, na seção Parte Literária, Científica e Industrial. E eu mostro para vocês, aqui no meio da página, vocês podem ver A Luva Misteriosa Conto Fantástico. Pequenininho, mas dá para ver. Né? Bom, seção que vemos pelo próprio título, né, a parte literária, científica e industrial, é tributária do folhetim francês tradicional, que acolhe textos literários, científicos, de crítica artística e que se separa do resto do jornal por não possuir um conteúdo político. O Cronista foi inaugurado, assim como La Presse de Girardin, em 1836. Não saía todos os dias, é publicado em números por trimestre.
O inaugural, em que foi publicado A Lúvia Misteriosa, contém 18 números. Embora cada um destes contenha 4 ou 8 páginas, né, cada número, estas são numeradas em sequência até o fechamento do trimestre, como se fossem para ser compilados em uma revista trimestral. Tanto que a página aqui que aparece é 44. A Luva Misteriosa, além de ter no próprio título a classificação Conto Fantástico e de ter sido publicada em uma seção claramente destinada ao folhetim, embora não seja exatamente no rodapé do jornal em sua primeira página, se revela importantíssima nos estudos da introdução e do desenvolvimento do conto fantástico no Brasil, também pelo mistério que envolve sua produção e autoria. Antes do início do conto, há uma introdução apresentando o texto ao leitor brasileiro. Como verificamos, este se constitui numa defesa da literatura moderna e revela de modo muito interessante como há uma apropriação e uma remodelagem livre do texto literário francês. E eu vou citar o texto de abertura da Luva Misteriosa. A literatura moderna é ainda assaz desconhecida entre nós, e todavia fonte de gozos indefiníveis. Devemos aproveitá-la. O triunfo da escola romântica sobre a escola clássica, tanto tempo disputado, parece ser seguro. No teatro, ao menos no teatro brasileiro, dúvida nenhuma fica de que o terrível do romantismo atrai mais do que o terrível do classicismo. As melhores produções desta escola têm ido à cena e têm feito dormitar, enquanto o romântico jogador, os românticos 6 degraus do crime, têm constantemente chamado numerosos espectadores. Fim da citação. Embora A Luva Misteriosa seja um texto atribuído inicialmente a Balzac, como tendo sido retirado de La Peau de Chagrin, podemos constatar que o tema é o mesmo do famoso romance balzaquiano, mas a construção da narrativa, os personagens são completamente diferentes. Vemos que A Luva Misteriosa foi levemente inspirada em La Peau de Chagrin, mas definitivamente não se trata nem da tradução de um trecho, nem de um resumo da história, mas de uma obra literária nova. Essa questão não é esclarecida pelo texto introdutório. Pelo contrário, o leitor de O Cronista é levado a acreditar que está sendo apresentado um conto fantástico balzaquiano, ou ao menos a uma, entre aspas, tradução resumo de La Peau de Chagrin. E eu cito novamente o jornal. Querendo vulgarizar mais as belezas da moderna literatura, há muito tempo resolvemos inserir nas colunas do Cronista alguns pedaços traduzidos das melhores obras que se vai multiplicando. Mas lembrando-nos que traduções sempre desmerecem dos originais, achamos melhor resumir em mais breves quadros, onde reuníssemos o que há de mais notável e elegante nas principais obras dos Hugo, Balzac, Sue, Lacroix e companhia. Esse conto fantástico de que hoje publicamos parte foi filho daquela resolução, imitada da novela terrível de Balzac, La Peau de Chagrin, possa A Luva Misteriosa agradar aos leitores brasileiros, como La Peau de Chagrin agradou aos franceses. Fim da citação. Esclarecido que Balzac não é o autor de A Luva Misteriosa, verificamos que sua autoria é atribuída por alguns estudiosos ao célebre jornalista brasileiro Justiniano José da Rocha, que igualmente é o fundador e diretor de O Cronista, contando com a colaboração de Josino Nascimento Silva e Firmino Rodrigues da Silva. Entretanto, não é apenas a criação de A Luva Misteriosa que lhe é atribuída. Justiniano e seu jornal O Cronista, guardadas as devidas proporções, podem ser apontados como o Girardin e o La Presse brasileiros, uma vez que foram os responsáveis pela introdução do folhetim literário no Brasil. Hélio Lopes, eu já estou terminando. Hélio Lopes, em seu artigo Literatura Fantástica no Brasil, localiza a década de 30 do século XIX como o marco da introdução do gênero fantástico entre nós e destaca o protagonismo de Justiniano José da Rocha e de seu jornal. E aí eu cito, né, o Hélio Lopes. Parece-me que a década de 30, se ulteriores descobertas não nos desmentirem, marca o início deste tipo de narração no Brasil. Pelo menos Justiniano José da Rocha, um introdutor do folhetim em nossa imprensa periódica, faz ou incita a fazer traduções e imitações destes contos e romances e dá o exemplo em 1836, com a imitação de La Peau de Chagrin, de Balzac, de 1831. Fim da citação. Mário Iga, em Antologia dos Contos Românticos, Machado, Obras de Azevedo, João do Rio e companhia, também enfatiza a importância de Justiniano e do Cronista para a gênese e a divulgação do conto brasileiro. Comenta igualmente a publicação de A Luva Misteriosa e ressalta que a popularidade do periódico junto aos leitores, sobretudo pela criação da seção Folhetim, que vai levar outros jornais maiores a se lançarem na mesma empreitada. E eu cito o Iga. Em outubro do mesmo ano,
o cronista inaugura uma seção literária veiculada regularmente nos moldes do folhetim francês. Ali serão publicados com frequência regular contos originais imitados ou traduzidos. A boa repercussão do folhetim entre os leitores de O Cronista fez com que outros periódicos seguissem a mesma forma. O Jornal dos Debates e o Jornal do Comércio, a partir de 1837, abrem espaço regular às variedades folhetinescas, onde a presença da narrativa de ficção curta é também frequente. Segue um exemplo destas folhas, por essa mesma época, o Correio das Modas e o Diário do Rio. Não é Diário do Rio, é Diário do Rio de Janeiro, por isso o SIC. Também os periódicos de cultura, como o Gabinete de Leitura e o Museu Universal, por esse tempo, divulgam contos nacionais e estrangeiros. Fim da citação. E agora eu finalizo mesmo. Para finalizar a nossa apresentação, podemos dizer que a publicação de A Luva Misteriosa por Justiniano em seu jornal, O Cronista, é apenas uma peça do quebra-cabeça que pretendemos montar a respeito da introdução do gênero fantástico no Brasil. No entanto, é uma peça fundamental, não apenas para a elucidação deste cenário, como para entendermos não só a recepção, a tradução, mas também uma verdadeira reescritura da literatura estrangeira, e sobretudo da literatura francesa em nosso país. Assim como para refletirmos sobre o gênero folhetinesco, grande veículo de divulgação literária do século XIX, ligado visceralmente à popularização da leitura, da literatura, do romance e também do gênero fantástico que pesquisamos. É isso, gente. Essa é a fim da minha apresentação. Eu mostro para vocês rapidamente a bibliografia, tá, que eu usei para essa apresentação. Se alguém tiver curiosidade de estudar os folhetins, o gênero fantástico no Brasil, né? É isso. Agora eu passo a palavra, lembrando que as perguntas ficam para o final, tá? Eu passo a palavra ao professor Daniel Augusto Pereira da Silva, não, Pereira da Silva, desculpa, nosso colega de setor na UERJ, né? Professor substituto, aluno de doutorado, nosso programa de pós-graduação. Bom, agora eu vou fechar aqui o meu áudio e o meu vídeo. Passo a palavra para o Daniel. Obrigado, Sabrina. Vou só compartilhar minha tela aqui, um momento. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Obrigado. Sim, sim. Bem, vou começar meu tempo agora. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar e parabenizar a organização desta nova edição do Celifran, que manteve o evento mesmo em um período excepcional e bastante difícil para todos nós. E eu queria dizer também que é uma honra dividir essa mesa com a Sabrina e com a Isabela, duas pesquisadoras tão queridas e com quem dialogo bastante. Como a Sabrina disse, eu me chamo Daniel Augusto, eu sou doutorando em Teoria da Literatura e Literatura Comparada aqui na UERJ e bolsista CAB sob orientação do professor Júlio França. E também, desde o ano passado, eu tenho atuado como professor substituto do setor de francês da UERJ. O título dessa apresentação é Leituras de Thomas de Quincey na França fin de siècle. Antes de passarmos propriamente ao trabalho, eu gostaria de explicar o que o motivou e como o tema se relaciona à pesquisa de doutorado que tenho desenvolvido. O meu projeto de tese trata do grotesco na ficção decadente brasileira e francesa entre os anos 1884 e 1924. Eu tento entender por que, para que e como os escritores da decadência criavam figuras grotescas e, mais especificamente, de que modo estetizavam conteúdos negativos. Em outras palavras, eu desejo compreender o trabalho de ficcionistas que representavam objetos feios, repugnantes e monstruosos, como se fossem dotados de uma paradoxal beleza e de atrativo estético. Durante a análise do corpus ficcional com o qual eu tenho trabalhado, eu encontrei, sobretudo nas narrativas francesas, diversas referências a Thomas de Quincey, um autor britânico intimamente associado ao romantismo. Apesar do título um tanto quanto ambicioso e abrangente da minha apresentação, meu trabalho de hoje tem pretensões mais modestas. Meu principal objetivo é analisar como obras decadentes francesas interpretaram as concepções artísticas de Thomas de Quincey. Um objetivo secundário
é fornecer dados para um mapeamento da circulação das obras do autor na França durante as últimas décadas do século XIX. Essa segunda meta não constitui o cerne da minha pesquisa de doutorado, mas me proporciona fontes para reforçar a ideia de que a criação de figuras grotescas na literatura decadente não surge do vazio. Pelo contrário, ela se insere em uma tradição do pensamento artístico que valoriza esteticamente o feio e o disforme. Parto da hipótese de que as obras de fin de siècle se referiram aos trabalhos do autor não apenas para tratar da influência de entorpecentes sobre a consciência e a criatividade, mas também para promover a estetização e a valorização artística de conteúdos normalmente entendidos de forma negativa, como os crimes, o mal e a violência. Enquanto o primeiro aspecto costuma ser mais lembrado pela crítica especializada, o segundo parece ainda não ter recebido a devida atenção dos estudos literários. Sustento ainda que tal abordagem sistemática na literatura decadente produzia efeitos de recepção ambíguos, que variavam da repulsa à comicidade. Para demonstrar brevemente a validade dessas hipóteses, examinarei trechos do romance Le Jardin des Supplices, de Octave Mirbeau, que foi publicado em 1899. Bem, na primeira parte do artigo, intitulada "Do Quincy no cenário cultural francês finisecular", apresento alguns dados relativos a traduções, estudos da vida e da produção literária do autor, além de menções explícitas em obras francesas, que nos fornecem pistas para investigarmos como ocorreu a circulação de seus trabalhos na França, bem como para sabermos quais aspectos da sua carreira foram mais ressaltados. Aqui, indicarei apenas as traduções e os comentários de 2 críticos sobre a difusão dos escritos de Quincy na França. Em seu clássico estudo sobre o imaginário decadente, Jean Pierrot indica De Quincy como um dos precursores e teóricos dos postulados artísticos finiseculares, ao lado de nomes como os de Poe, Baudelaire, Bourget, Flaubert e também Gautier. O crítico revela que, a partir da década de 1880, muito em razão de uma renovação do interesse da geração decadente pelos textos de Baudelaire, ocorre uma redescoberta da obra do britânico. Pierrot, bem como outros críticos depois dele, dá destaque em especial às leituras desta obra, de base autobiográfica, que se intitula Confessions of an English Opium Eater, publicado em 1821. O argumento básico desse texto ficcional é a defesa da utilização de entorpecentes, tais como o álcool, ópio, éter e haxixe, como uma forma de ter acesso a outros planos da realidade e da consciência. Sob esse ponto de vista, seria possível entrar em contato com a nossa subjetividade a partir dos sonhos e das alucinações gerados pelo consumo de drogas. A prática seria relevante ainda para esses escritores por um outro motivo: a busca por novas experiências sensoriais. No final do século XIX, essa ideia ganharia ainda mais força, com a procura, por parte de vários autores e personagens decadentes, por sensações cada vez mais fortes para aguçar a sensibilidade artística. A despeito do caráter degradante dos efeitos dessas substâncias, que também são enfatizados pelas obras, tende-se mais a ressaltar o lado transgressivo do consumo e a entendê-lo como uma forma de explorar os limites da imaginação humana. Teria sido esse, portanto, segundo Pierrot e diversos outros críticos, o principal intertexto de Quincy para as narrativas decadentes francesas. No Reino Unido finissecular, ocorreu um processo semelhante de recuperação das publicações do escritor, que também foram constantemente mobilizadas pelos autores decadentes dessa tradição literária. O pesquisador Alex Murray, em artigos sobre as relações entre a decadência inglesa e a obra de Quincy, elenca ficcionistas como Oscar Wilde, Arthur Machen, entre aqueles que viram em Quincy um modelo estilístico e um precursor do relativismo estético. Ele é, sobretudo, um nome importante para os autores britânicos por defender a estetização do assassinato, encarando como se fosse uma arte específica, com suas próprias regras de homicídio, seu próprio panteão de grandes assassinos e com modelos estéticos específicos. No ensaio On Murder, Considered as One of the Fine Arts, de 1827, o autor destaca alguns homicídios sensacionais
como se fossem exemplos de obras de arte relevantes. Ao adotar uma postura de valorização estética do crime, ele destaca a independência da estética em relação a avaliações morais. Ao mesmo tempo, o texto de Quincy é marcado por grande ironia e se constitui por diversos aspectos cômicos. Eu pretendo demonstrar como esse relativismo estético irônico, citando aqui o artigo de Murray, também se configura como um elemento-chave da decadência francesa e nos permite um novo olhar para como os escritores do hexágono se apropriariam dos argumentos de Quincy. Durante a pesquisa de fontes, eu dei atenção especial às traduções francesas da obra de Quincy. Criei, então, essa listagem com os textos em francês encontrados, tanto a partir dos meus levantamentos na Gallica, sobretudo em periódicos do período, quanto a partir do que outros pesquisadores, dentre eles o já citado Pierrot, haviam encontrado. Apresento aqui um conjunto de 10 traduções, sendo 8 delas editadas a partir da década de 1880. Indico essas duas primeiras em azul escuro, a do Musset e a do Baudelaire, pois mesmo não estando no nosso recorte temporal de hoje, dessa pesquisa, essas duas tiveram grande repercussão no meio literário francês do final do século XIX, sobretudo a segunda. Como podemos notar a partir desses exemplos, o primeiro interesse de recepção na França foi em relação às interpretações de Quincy sobre os efeitos de entorpecentes. Já a partir de 1886 e 1888, esse escritor Viceva, que é um escritor e crítico francês de origem polonesa e uma figura bastante próxima dos grupos decadentes, ele traduziu 2 textos de Quincy, e eu destaco, sobretudo, esse segundo, uma tradução justamente de Un Murder, ou em francês, de l'assassinat considéré comme art. A última década do século XIX também testemunhou uma variedade de textos do britânico traduzidos na França, entre eles ficcionais, como uma nova versão do Opium Eater, além de perfis de figuras históricas e de filósofos. É o caso do livro sobre Joana d'Arc e sobre Kant. Eu sublinho aqui o nome de Marcel Schwab, pois ele é um autor também associado à decadência, que traduziu e comentou Quincy na imprensa e também fez menções explícitas ao britânico em diversos de seus romances. Eu destaco também mais uma tradição de Young Murder em 1900. Comparando os dados dos 2 slides, podemos levantar a hipótese, que ainda precisa ser comprovada com mais materiais, de que o interesse pela obra de Quincy se diversificou no final do século XIX e incluiu de modo mais recorrente as suas ideias sobre estetização da violência, sobretudo essa ideia de estetização da violência. De todo modo, esse é de fato o período de maior circulação dos trabalhos do autor na França. Aqui eu destaco 2 traduções que saíram em livro logo no início do século XX. Em 1901, temos a publicação, essa tradução que foi feita a partir do trabalho de Fontenaz, que é constantemente indicada pelos críticos como a primeira tradução de On Murder na França. Como vimos, já havia traduções desse texto circulando em periódicos desde pelo menos o ano de 1888. Em 1903, ocorre a edição de mais uma tradução voltada ao Opium Eater. Embora sejam, de um ponto de vista estritamente cronológico, empreitadas tradutórias novecentistas, elas ainda estão associadas a um imaginário e a valores artísticos tipicamente finisseculares. Trata-se, afinal, de uma época em que ainda se publicavam na França narrativas decadentes. E os 2 volumes reforçam o argumento de que a circulação de Quincy no país ocorreu principalmente por causa desses 2 livros. É preciso, então, não limitar a análise apenas ao tema da toxicomania. Passo agora a breve demonstração de como essa estetização do terrível ocorre no romance Le Jardin des Supplices. Publicado em 1899, o livro é composto por 3 partes. Na primeira, Frontispice, que funciona como uma introdução à obra, um grupo de jornalistas, médicos, homens de letras e políticos discutem a essência dos crimes e uma suposta tendência feminina à crueldade. Na segunda sessão, En Mission, o protagonista do romance é enviado, após um acordo político,
a uma expedição científica de fachada ao Extremo Oriente. Durante a viagem marítima, ele conhece uma mulher inglesa chamada Clara, por quem se apaixona. A personagem, contudo, é a femme fatale por excelência, que se compraz sadicamente em assistir às mais diversas crueldades. Na terceira sessão, Le Jardin des Supplices, os dois visitam uma prisão chinesa conhecida por suas peculiares torturas contra aqueles que estão sob o regime de trabalhos forçados. É importante dizer que a violência é minuciosamente descrita pela narração, sem poupar os leitores dos detalhes mais impactantes. Especialmente nessa parte, podemos observar como ocorre a estetização do terrível, e tal qual apontou a pesquisadora Christina Chabrier, uma intertextualidade maior com a obra de Quincy, que, aliás, é explicitamente mencionado ao decorrer do romance. Eu selecionei 2 trechos do livro para indicar sumariamente como funciona esse procedimento. Bem, Clara é caracterizada como uma mulher que procura as sensações mais fortes e, frequentemente, as mais repugnantes para se excitar. Ao longo dos capítulos, ela motiva o seu companheiro a se deliciar com os belos crimes da natureza e do ser humano, sobretudo em relação ao sexo. Imbuída da ideia de apresentar ao protagonista o que haveria de mais intenso e de mais belo na China, ela o conduz a essa prisão em um dia de visitas e, de forma mais específica, ao banho, o famoso Jardin des Supplices. Nesse momento do romance, eles se deparam com um velho carrasco, a quem Clara pergunta se os ingleses, como ela, não seriam os maiores artistas da tortura e se não teriam feito a humanidade inteira chorar. Esta é a resposta do homem. Mais milady, très mal, rectifia le bourreau. C'est que l'art ne consiste pas à tuer beaucoup, à égorger, massacrer, exterminer un bloc les hommes. C'est trop facile, vraiment. L'art, milady, consiste à savoir tuer, selon des rites de beauté, dont nous autres Chinois connaissons seuls le secret divin. Savoir tuer. Rien n'est plus rare, et tout est là. Savoir tuer. C'est-à-dire travailler la chair humaine, comme un sculpteur sa glaise ou son morceau d'ivoire. En tirer toute la somme, tous les prodiges de souffrance qu'elle recèle au fond de ses ténèbres et de ses mystères. Voilà, il faut de la science, de la variété, de l'élégance, de l'invention, du génie, enfin. Coloquei alguns termos em negrito para destacar justamente a aproximação que é feita entre tortura e arte, além de apontar para a caracterização do carrasco como um artista. Haveria, portanto, um conjunto de regras que os torturadores deveriam respeitar, ritos de beleza nas palavras do personagem. Naturalmente, Mirbeau está aqui se colocando contra o imperialismo e também contra as convenções artísticas tradicionais, cujas noções de belo seriam restritas. Tal como o torturador, o escritor deveria conhecer o seu tema, ter o domínio dessa ciência, buscar a variedade artística, a elegância de formas, inventar, trazendo novidades ao seu trabalho artístico, e, enfim, ter um determinado gênio para a tarefa. O trecho segue de perto as orientações de Quincy em A Murder. Ao mesmo tempo que promove uma estetização do terrível, considerando que a beleza pode ser extraída de qualquer conteúdo, paradoxalmente até dos mais repulsivos, Mirbeau promove uma reflexão sobre a experimentação artística, que caracterizou o final do século XIX. Na sequência do trecho, o Carrasco reclama da degradação dos valores artísticos de sua contemporaneidade, na China, e critica o esnobismo ocidental, que estaria destruindo, também em suas palavras, as belas tradições do passado. Com equipamentos de guerra cada vez mais potentes, o Ocidente erradicaria a arte do assassinato, pois tornaria a morte administrativa, coletiva, burocrática. Ele critica ainda o espírito burguês da época, em um tipo de comentário que é bastante frequente nas obras decadentes. E esse espírito burguês seria responsável por degenerar tudo, degenerar todas as práticas artísticas, em virtude de seu excessivo materialismo. Nesta próxima passagem, percebemos um outro aspecto importante desse tipo de discurso. Ainda que possa gerar desconforto e horrorizar a recepção, as práticas e a fala do velho, de tão hiperbólicas, são capazes de gerar um efeito cômico e revelam grande ironia. Cito.
J'ai toujours été, et de beaucoup, le premier dans les concours de torture, pédant. J'ai inventé, croyez-moi, des choses véritablement sublimes, d'admirables supplices qui, dans un autre temps et sous une autre dynastie, m'eussent valu la fortune et l'immortalité. Eh bien, c'est à peine si l'on fait attention à moi. Je ne suis pas compris. Disons le mot. On me méprise. Que voulez-vous? Aujourd'hui, le génie ne compte pour rien. Ao agir como um artista incompreendido, um gênio desprezado pelo seu tempo, um vencedor de concursos de tortura, o Carrasco chama a atenção justamente pelo exagero de suas lamentações, que atenta não apenas contra os valores morais, mas também contra o próprio bom senso. Após essa breve demonstração ficcional, chego a algumas considerações finais. A primeira é de que, ao estetizar o terrível, Mirbeau rompe com as expectativas da recepção e consegue gerar efeitos ambíguos, que variam da repulsa à comicidade. Além de enfatizar a autonomia do artista em tratar do tema que bem desejar, independente dos julgamentos morais, o escritor adota uma postura de transgressão em relação às convenções artísticas tradicionais e emprega justamente um relativismo estético irônico. É, sem dúvidas, um parti pris verificável em grande parte das obras decadentes, que será responsável ainda por permitir aquela valorização estética do grotesco de que falei na introdução. Essa mesma atitude é tributária de Thomas de Quincey, em especial na sua obra A Murder. Por fim, é razoável afirmar que a obra do britânico teve uma circulação relevante na França finissecular, servindo como intertexto para diversos autores, entre eles Bourget, Huysmans, Schwab, Goncourt, Chopin, Bonnetin, Élie Ladon, apenas para citar alguns deles. Então, são essas minhas considerações finais. Eu agradeço a todos pela atenção. Aqui estão as referências bibliográficas para quem quiser consultá-las, que também estarão presentes no artigo, e os meus contatos. É isso. Muito obrigado a todos. Obrigada, Daniel. Eu peço desculpas porque o meu Zoom no computador está dando problema, então eu estou no celular. Então eu passo agora a palavra à Isabela Simon, né, que divide comigo a paixão pelo Fantástico, pelo teu filho Gautier. Né? Então, por favor, Isabela. Olá, bom dia, tudo bem? Obrigada, Sabrina. Gostaria de agradecer por estar aqui hoje. Sempre um prazer estar dividindo a mesa com pessoas que eu admiro, assim, são inspirações durante a minha pesquisa. Sabrina, o Daniel, e por ver também a Luciana também organizando tão bem esse evento, é tão gratificante estar aqui. Deixa eu compartilhar. Vocês estão ouvindo? Tá tudo bem? É só que é engraçado apresentar. Merci, ok. Estamos ouvindo bem. Tá bem. Eu vou abrir aqui a apresentação. Estão todos vendo? Do Fantástico ao Realismo Espírita, em Espírita, de Théophile Gautier, nosso querido Théophile Gautier, que foi citado pelos dois colegas, que é o meu estudo Gautier há algum tempo, com a Cristina Batalha, minha orientadora querida que está assistindo. Bom, vamos lá. Deixa eu começar aqui. Bom, eu estou entrando nessa empreitada do mestrado, já estou quase no fim dessa empreitada do mestrado, e na minha pesquisa eu estou traçando mesmo uma trajetória do Théophile Gautier dentro da literatura fantástica. E é muito bom porque a cada vez que eu leio alguma coisa de novo, a gente tem uma descoberta nova, e esse trabalho aqui é um pouco do que eu venho estudando mais, me aprofundando mais em relação ao fantástico, e talvez o que eu vou chamar aqui, no início, de realismo espírita. E aí eu vou explicar um pouco mais à frente o porquê desse nome, né? A própria Sabrina já começou falando um pouco da literatura fantástica, contextualizando, e aqui no início eu
tracei, botei algumas coisas que eu acho importante falar, da manifestação sobrenatural, que a gente já está um pouco... Já ouvi o tempo inteiro de falar da manifestação do natural, a hesitação, né, que pressupõe a literatura fantástica. A hesitação, ela acaba trazendo para a gente, para o leitor, um pacto, né, do leitor com o escritor, o narrador, ou o personagem narrador, que muitas vezes o Gautier ele vai oscilar entre um personagem narrador e um narrador que é onisciente, onipresente, e acaba contando a história de fora em terceira pessoa. E ele nos coloca, né, nos embarca, nos faz embarcar nessa hesitação que chega num dado momento em que a gente não sabe se aquele fato, aquela manifestação sobrenatural, ela aconteceu ou não. E a partir de várias aulas do mestrado, várias discussões com a minha orientadora, eu comecei a perceber, né, como a literatura fantástica ela acaba evocando essas crenças do nosso imaginário coletivo, evocando nossos medos, trazendo esse lugar mítico, né, dentro do inconsciente coletivo, que moram os medos, onde moram os nossos medos, e nos colocando em xeque, né, tendo que confrontar nossos medos. Aprendi muito isso também com o Júlio França, ele não está aqui assistindo, mas foi uma grande ajuda assim nessa minha empreitada. E como conseguir entender como evocação desse lugar mítico como uma maneira também de materialização desse nosso inconsciente. Então, o que a gente pensa que poderia ser possível, a literatura fantástica ela fala assim, olha, a possibilidade está aqui, olha, isso aqui pode acontecer, e faz a narrativa com que a gente pressuponha, né, a possibilidade da nossa crença, aquela materialização daquele nosso inconsciente, e a gente consiga visualizar de alguma forma aquele nosso medo sendo concretizado. E é interessante perceber isso na literatura fantástica, isso que é o que diferencia mesmo do maravilhoso, que o maravilhoso é a aceitação simplesmente. A literatura fantástica ela traz essa perspectiva de será que aconteceu, será que pode acontecer, e estabelece esse pacto com o leitor. Trouxe aqui, né, eu estou dentro da minha pesquisa, eu analiso 4 obras, né, essas são as 3 primeiras obras, La Cafetière, La Morte Amoureuse e Etatura, na ordem, né, de publicação, e eu vou analisar basicamente a morte, como ela é encarada, qual é o tipo de mentalidade que a gente consegue enxergar a morte. Nesses 3 contos do Gautier, a morte ela é o fim. Ela acontece a partir da morte, que as personagens têm um contato amoroso, é sempre uma história de amor, né? La Cafetière, La Morte Amoureuse e Etatura são personagens masculinos que se apaixonam por mulheres ou que estão mortas ou estão no caminho para a morte. La Cafetière, ele traz uma perspectiva mais do assombro, da assombração, do homem que imagina coisas saindo das obras de arte, e aí as obras de arte começam a tomar vida, a dançar no meio do salão, e ele presencia isso, se apaixona por uma mulher, e essa mulher está morta. A Morte Amoureuse é uma coisa, uma vampira que se aproveita do personagem para sugar seu sangue. Durante a noite, ele vive um padre que vive uma vida dupla, e o meu foco não são essas obras, mas nessa trajetória a morte é sempre colocada como um fim. Quando ele descobre a morte, ou quando a morte acontece no final, que é em Etatura, na última obra aqui, Etatura é um mal-olhado, e aí ele é um obsessor, suga a energia vital da vítima, da sua mulher, do seu amor, da vida, e aí ela dá a entender que ela morre, né? Não fica isso muito claro no conto, mas ela some, ela vira um espírito, enfim. E aí a morte, ela é o fim nessas 3 obras. Ela não é como... Ela não entende o mundo da morte separado, completamente separado do mundo
dos vivos. Deixa eu colocar um pouquinho mais. E aí ele lança Spirit em 1866, o Gautier, já no ano em que o Kardec também inventa a palavra espiritismo, e ele traz uma nova perspectiva da morte, que aí eu vou entender como aqui, como que eu falei, uma literatura espírita, porque ele traz uma perspectiva da morte como uma nova possibilidade. E aí eu trago aqui espírita e a nova perspectiva sobre o espírito. Primeiro aqui eu tracei uma trajetória da obra, que primeiro o personagem Guy de Maliver, ele tem um contato com o mundo espiritual. É uma narrativa linda, eu acho esse livro lindo demais. E, por exemplo, aqui a primeira passagem, suas mãos tomadas por formigamentos e inquietações, parecia querer mover-se de modo a realizar sua tarefa. Então aqui o narrador, né, ele traz já a perspectiva de um contato com o sobrenatural do Guy de Maliver. É um homem que habita uma cidadezinha pequena, antiga, não tem muitas relações amorosas, não consegue traçar um vínculo com mulheres assim profundo. E aí ele descobre que está sendo obsediado, que está sendo perseguido por uma mulher, né, um espírito desencarnado. E aí esse primeiro contato dele é quando ele escreve uma carta, a carta é escrita sozinha, com as suas próprias mãos, que aí a gente já conhece esse termo, que é a psicografia, pelo espírito. Na verdade, ele é tomado por uma força, por uma sensação de não estar fazendo nada. Aí tem essa passagem. E aí vários episódios durante a narrativa vão acontecendo para o interessado e curioso. Até que o Barão de Ferreux, ele alerta, né, outro personagem importante da obra, ele alerta o Guy de Maliver falando, olha, você está sendo seguido, você está sendo acompanhado por um espírito desencarnado. E aí ele vai e começa a querer entender o que está acontecendo. Ele vê vultos, ele ouve, assim, ele vai acessar algum lugar, vai visitar alguma mulher, nesse caso, uma mulher que já é meio que prometida para ele na cidade, a Madame d'Ambercourt, e aí no momento que ele vai visitá-la, a espírita, né, que é esse espírito que persegue ele, sopra no seu ouvido, não entre. Então ele vai vendo episódios durante a narrativa, a gente vai percebendo, e é tudo muito lento, assim, é tudo muito, muito devagar, criando um mistério, uma atmosfera mesmo fantástica de o que está acontecendo. E aí até ele encontrar essa mulher, é todo um mistério. Ele fica se perguntando como é que deve ser ela, e será que ela é bonita? Será que ele começa a querer materializar isso, entender o que está acontecendo. E aí ele começa a buscar, querer encontrá-la, olha num espelho, ao olhar, ficar fixado num espelho, ele vê o reflexo da mulher se formando. Ele se apaixona assim de cara por essa mulher, e aí traça aí o conflito amoroso mediado pelo sobrenatural, que é quando ele vê que não é possível esse encontro entre ele e a mulher, porque ela é um espírito. E é uma passagem muito bonita também, que eu coloquei aqui, que eu achei muito importante. Ele começa a se perguntar se ela vai reaparecer para ele. Ela aparece uma vez, ele fica se perguntando, será que ela vai voltar? Será que ela vai reaparecer? E ele coloca, como ele poderia, o narrador, suportar a escuridão do sol depois de ter contemplado por um momento a verdadeira luz. E isso aí, romantismo puro, aquela coisa exagerada, mas é muito bonito, dele estar apaixonado e não saber se ele vai reencontrar a Spirit, né, que ele apelida ela de Spirit, por isso o nome do livro, porque ele não sabe o nome dela, e fica nessa sina de encontrá-la de novo, dela reaparecer. E aí, durante
a obra, a partir desse momento em que ele encontra a Spirit, ela começa a aparecer outras vezes para ele e eles começam a ter uma relação amorosa de planos diferentes, sem poder se tocar, sem poder... não tem uma realização do amor. Eles ficam sempre nessa perspectiva. Ele diz que vai se matar para encontrá-la. Então, tem várias situações em que ele vai... Esse conflito amoroso entre um homem mero mortal e uma mulher desencarnada. E aí, no final do conto, né, não sei, da novela, não sei se alguém já leu aqui, mas já vou dar spoiler. Eles morrem, né? Ele morre, aliás, ele morre num acidente e eles se encontram em outro plano. Também é muito bonito. E aí tem essa passagem aqui. Eles voaram perto um do outro numa alegria celestial e radiante, acariciando-se com as pontas das asas, confundindo-se com provocações divinas. É lindo esse encontro em francês também é ainda mais bonito. Aqui é tradução livre. E aí eles têm essa realização, né? Já não tem, como nas outras obras, um encerramento, o fim da realização, o impedimento da realização amorosa a partir da morte. A morte, ela vem como uma forma, uma possibilidade de continuação da vida, ou de recomeçar alguma coisa, ou de começar alguma coisa. E aí, nesse Spirit, é outra percepção do que a gente tem sobre o espírito, sobre a própria ideia da morte. E eu coloco aqui no final como racionalização da morte, né? A morte como começa a ser racionalizada com esse diálogo entre o Gautier e essas novas ideias espíritas que vieram junto com Kardec. E aí... Deixa eu olhar meu tempo. Bom, e aí eu trago esse termo, né, realismo espírita, ele não existe. Eu trago esse termo porque eu já começo a entender esse novo fantástico do espírita, da obra espírita, como uma obra mais debruçada numa realidade espírita, numa narrativa espírita, né, apoiada no estudo sobre o espírito e a sobrevida da alma após a morte. E aí é uma narrativa sustentada por uma tentativa de interpretação espiritualista inspirada em Kardec. Aqui para vocês eu coloquei uma carta do Kardec para o Gautier, endereçada ao Gautier, em 1917, foi bem depois que ela foi publicada. Não sei se ela data exatamente de 1917, mas quando eu encontrei a carta dentro dos arquivos espíritas, ela está datada em 1917, e ele pede o aval do Gautier para lançar o Livro dos Espíritos. Já tem esse diálogo, ele é estabelecido entre o Gautier, é interessante. Estou agora com essa perspectiva do realismo espírita, me deu mais vontade ainda de ir mais a fundo nessa relação que eles estabeleceram. É interessante também o trabalho da Sabrina, que também fala um pouco da recepção do fantástico no Brasil, e é muito interessante a gente traçando esses paralelos. É muito significativo. Vou terminar. O Kardec pedir uma autorização. Kardec, o pai do espiritismo, mandar uma carta para o Gautier. Senhor, peço-vos que aceiteis a homenagem de um exemplar. Peço-vos que aceiteis a homenagem de um exemplar de O Livro dos Espíritos que acabo de publicar. O ponto de vista novo, eminentemente sério e moral, sob qual a doutrina dos espíritos é encarada, explica o interesse que ligo a essa questão, ao mesmo tempo de futuro e de atualidade, ao qual creio que não sois estranhos. Notareis sem esforço o passo imenso que esta teoria deu desde as mesas girantes. Não se trata mais, com efeito, hoje, de fenômenos simples, de simples curiosidade, mas de um ensinamento completo dado pelos próprios espíritos sobre todas as questões que interessam a humanidade e que eleva à altura das ciências filosóficas. A aprovação de um homem como vós ser-me-ia infinitamente preciosa. Se tivesse a felicidade de obtê-la, peço-vos que digneis receber a expressão da minha mais alta consideração. Deixa eu... Bom,
para não tomar mais o tempo, eu vou finalizar, né? A minha pesquisa ainda está em andamento e é interessante, eu acho muito bom esse espaço aqui para a gente trocar, para ouvir o outro. Eu acho que isso aqui é um espaço de troca, de aprendizagem e está sendo muito importante. Bom, eu botei a última citação aqui, que eu acho muito bonita, que é a última frase do livro, que é do Barão, né? Botei em francês, já que a gente tá todo mundo aqui deve estar em vias de aprender. Enfim, le voilà, heureux à jamais, leur âme réunie forme un ange d'amour. Dit avec un soupir mélancolique le baron de Ferreux. Et moi, combien de temps me faudra-t-il encore attendre? E é muito bonito como ele fica, né, fascinado com o amor realizado. Apesar da sexta-feira 13 macabra, Sabrina, a gente está aqui falando de amor e realização amorosa dentro desse contexto sobrenatural. Meu contato eu deixei no final, para quem quiser me enviar e-mail ou quiser me dar pitacos sobre tudo que foi falado aqui. Queria agradecer a oportunidade e, enfim, muito obrigada e bom dia. Quero agradecer, né, a Isabela, muito interessante, né, tanto a Isabela, a comunicação da Isabela, a comunicação do Daniel. Eu tenho aqui já algumas perguntas, mas acredito que os monitores possam. Eu tive um problema, ainda estou com um problema, eu estou usando o vídeo do celular, né, estou usando o Zoom do celular porque tem os problemas no meu computador, a tela está ficando toda preta e eu não estou conseguindo interagir. Então, peço que eu não consigo acessar o chat. Então, peço aos monitores, a Thaís, ao Paulo, que repasse as perguntas, né, caso tenha perguntas do público, né, e depois, se não, a gente já começa a interação entre nós. Temos ainda, estou vendo aqui, meio de 3, pelo menos 17 minutos para o debate, e eu, pelo menos, tenho muitas perguntas a fazer, muitas considerações. Gostei muito. Tinha uma pergunta da Cristina que eu acho muito interessante sobre a questão se a gente poderia pensar num novo, né, uma nova definição do fantástico, né, a partir de contos como o Spirit. E eu acho que sim, eu estava pensando exatamente na mesma questão, que não seria nem o realismo, né, o realismo mágico da literatura, né, latino-americana, e também não seria aquele fantástico clássico, né? Mas sim, o fantástico não é próximo do maravilhoso, porque você tem ali um cotidiano normal, que é, né, passado por essa presença, né, espírita, do espírito do espírito. Então, mas é isso. Então, vou passar a palavra para a Thaís, para o Paulo, para organizar, ou então para as pessoas fazerem suas próprias perguntas diretamente, né, para a mesa. Aí gostaria que a gente abrisse, né, nossas câmeras e áudio. Oi, eu posso ler as perguntas então, Sabrina? Sim. Enquanto isso, eu estou tentando abrir aqui no computador para ficar um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais confortável do que no celular. Mas, de qualquer forma, assim, vamos lá. Certo. A primeira pergunta foi da Cristina Batalha, que pergunta a Isabela: você não acha que esse final da novela Spirit, não sei como, Spirit, né? Traz uma nova concepção do fantástico, já anunciando a renovação genérica do grande guarda-chuva chamado Fantástico? Essa foi a primeira pergunta. Vocês preferem que eu leia as demais ou que espere a Isabela responder e depois eu leia as outras? Não, eu acho que é bom a Isabela responder. A gente vai indo aos poucos. Tá bom. Olá, vou responder só código, que acho que é mais fácil, fica menos travando. Cristina, eu concordo, a gente teve uma longa discussão sobre isso, um pouco sobre o espírito. O Daniel também trouxe uma perspectiva interessante para mim no ano passado, na Celifran, do ano passado, que
sobre uma obra alegórica. E eu acho, sim, que a gente já não pode chamar Spirito de fantástico. Por isso eu trouxe esse termo, realismo espírita, porque foi num momento muito propício do espiritismo, mas é algo, sim, a avaliar, talvez aprofundar um pouco mais sobre Spirita. Mas, realmente, ela já não é mais o fantástico estrito senso, né? Nem é uma obra maravilhosa ou realista no modo que a gente já conhece. Aí tentar entender, talvez nessa renovação, nessa nova concepção do fantástico, sim, que traz essa nova perspectiva do próprio sobrenatural. Isabela, você terminou? Oi, Thaís. Sim, terminei. Agora eu estou lendo o comentário da Cristina. Certo. Obrigada, Cristina, pela pergunta. Eu vou passar, então, para a pergunta que a Cristina fez para o Daniel. Daniel, há nos textos sobre as quais você falou algum eco, diálogo, menção explícita a Sade? Obrigado, Thaís. Obrigado pela pergunta, Cristina. Obrigado por nos assistir também. Sim, não há uma menção explícita ao nome do escritor, como acontece com o Quincy e com o Poe, mas a filosofia do Sade ela está bastante presente, em especial nos diálogos dessa mulher fatal, a Clara, e ela defende ela tem uma perspectiva que é muito próxima ao que o Sade defende na filosofia de Boudoir. Então, ela acredita que a natureza ela funciona tanto pela criação de elementos de vida, mas também pela destruição. E ela vai ter justamente essa visão sobre a sexualidade. A sexualidade não seria apenas o prazer positivo, mas também todos aqueles outros prazeres negativos. E então, a postura dela é uma postura sádica. Ela busca aquilo que pode causar mais dor ao outro de forma a priorizar o seu próprio prazer. Ela se importa apenas com o próprio prazer e ela tenta defender, justificar essa postura justamente pelo argumento da natureza. A natureza é terrível, a natureza é feita de morte, então o ser humano também deve abraçar isso. Há então esse diálogo bastante intenso, sobretudo nessa personagem, mas não há a menção explícita ao nome do Ivan Marquis. Obrigado pela pergunta. Tem mais uma pergunta, Daniel, para você, que é da Luciana. Daniel, na minha pesquisa também estou às voltas com as traduções e adaptações do Wiesel-Wa. Talvez o excesso de adaptação do seu trabalho justifique a retradução do título que você apresentou. Que interessante, Luciana. Depois, então, nós vamos trocar algumas figurinhas. Eu ainda não fiz uma análise qualitativa tão grande de como essas traduções foram feitas. Mas em quase todos as divulgações de traduções há sempre esse comentário de que é uma tradução e é uma adaptação. Isso a gente sabe, é uma característica bastante comum dos franceses, né, dessa tradição tradutória, né, as belles infidèles, mas eu imagino sim que ele tenha utilizado o texto do Quincy, sobretudo como uma ponte para comentar e dizer o que ele mesmo acreditava como arte. Mas eu ainda não analisei o conteúdo exatamente, a forma tradutória desses trabalhos. Mas essa certamente é uma boa pista. Muito obrigado. Daniel, agora que eu vi... chegou uma nova pergunta agora, mas rapidinho, aproveitando esse gatilho do que a Luciana falou,
Nós analisamos um texto no período em que eu estava na pesquisa, da Luciana, exatamente do Wisewak, que era uma questão toda polêmica de como ele fez uma tradução do texto do Tolstói. A Tereza, quando você estiver com ela pode te dar mais detalhes sobre isso, mas é justamente essa questão da adaptação. De repente, se você conseguir encontrar alguma questão da recepção dessas obras de 1886 e 1888 do Wisewak, que você citou, elas podem acabar se relacionando de alguma forma com o que nós já trabalhamos nessa pesquisa. E você pode reforçar o argumento, né, dessa readaptação, reescritura dessa obra. Só um comentário mesmo, não sei se pode ser útil, mas eu percebi que o seu trabalho, o da Luciana e também o da Sabrina, eles casam muito. São trabalhos que futuramente, nos textos, os artigos que vocês forem escrever, vocês podem, de repente, se citar, porque tem essa questão da tradução nos 3 trabalhos. Obrigado, Thaís. Eu estou absolutamente aberto e muito interessado, sempre fui muito interessado pelo trabalho de vocês na iniciação científica com a Luciana. Acho que é muito interessante e importante pensar como ocorriam essas traduções e como elas circulavam no final do século XIX. Então, sem sombra de dúvidas, todo o trabalho que vocês fizeram é uma fonte muito importante para os pesquisadores do período. Eu vou também conversar com a querida Tereza e mais tarde também vamos ter uma sessão dedicada no evento à questão de tradução. Então, acho que foi um bom casamento mesmo, de dia e de trabalhos. Obrigado, Thaís. Nada, tem um comentário agora da Laís Marques. Ela disse: esta nova categoria criada pela Isabela é bastante interessante, tendo em vista que o século XIX foi uma época em que o espiritismo estava surgindo e gerava tamanha curiosidade. Noto traços disso em algumas obras da época. Logo, é extremamente pertinente para a questão de acompanhar o seu trabalho. Isso para a Isabela. Olá, Thaís, muito obrigada pela sua mensagem, muito obrigada. Eu acho também que é uma coisa a aprofundar, a pensar, discutir. Esse espaço aqui está sendo muito importante, é sempre muito, muito legal estar aqui junto com o Daniel, junto com outras pessoas que me acompanham nesse processo, e está sendo realmente muito gratificante estar aqui. Todas as mesas eu cresço mais um pouquinho e a gente cresce junto, isso que é importante. Muito obrigada mesmo. Oi, tem um comentário da Luciana que é para Sabrina. Sabrina, acredito, pelo pouco que já estudei a propósito da Revista Moderna, Revista Franco-Brasileira, o Jornal do Comércio tem uma função interessante de contato e comentários das revistas e textos de estrangeiros, não é? Sim, obrigado pela pergunta, Luciana. Sim, tem sim o Jornal do Comércio. Ele é o primeiro grande jornal a popularizar o folhetim. Se o Cronista é o primeiro jornal mesmo a dizer, né, a trazer o folhetim, a fazer uma sessão, depois, mais tarde, porque esse texto é A Luva Misteriosa, L de junho, se não me engano, de 36. Mais tarde, 20 de junho. Mais tarde, em outubro, o Justiniano da Rocha, no Cronista, ele vai realmente inaugurar aquele trecho do folhetim, aquela parte do jornal, vai virar um jornal mesmo e vai ter aquele espaço determinado para o folhetim. Então, se o Cronista for o primeiro, realmente foi, mas ele tinha uma circulação pequena, não era nada se comparava com o Jornal do Comércio. Então, o Jornal do Comércio, sim, vai ser o grande divulgador, né, de textos, de traduções, sobretudo da literatura francesa. E o mais interessante nesse sentido, que a gente vê isso durante todo o século XIX, nos periódicos brasileiros, é que você tem uma tradução quase que simultânea. O texto, por exemplo, esse texto do Alexandre Dumas,
né, o Le Capitaine Paul, ele aparece no Le Siècle. Ele era uma peça que o Dumas vai adaptar para romance, para ser publicado no Le Siècle, do Armand Dutac. E ele foi encomendado para o Dumas, e o Dumas transforma uma peça em romance. E esse texto é publicado no Le Siècle em 1838. E já em outubro de 1838 já é traduzido no Jornal do Comércio. Então, realmente, o Jornal do Comércio vai ser, né, um periódico importante para a tradução da literatura francesa no Brasil, na divulgação de novos escritores brasileiros também, né, importantíssimo. Né? Mais ou menos por aí. Thaís, tem outras questões? Não sei se eu respondi a pergunta da Luciana, mas eu acho que é isso. Tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu só dar uma olhada. Agradecimentos, ok. A pergunta é do Dimitri. Boa tarde. Quais são os autores franceses com mais repercussão no Brasil com o gênero fantástico? Maupassant, Lorla. Parece que ele não direcionou essa pergunta para ninguém em específico. Talvez eu possa responder um pouco. Você tem ali no século XIX, né, no início do século XIX, no início não, ali a partir da década de 30, que é quando a gente começa realmente a ter o texto literário publicado pelos jornais brasileiros, você tem muitas referências ao Hoffmann, tá? A literatura fantástica alemã. É isso que eu pretendo tratar no artigo, tá? Na verdade, eu escolhi uma referência, que foi essa da Luva Misteriosa, que eu achei extremamente interessante, até porque faz uma referência ao Balzac, né, dizendo que era um texto do Balzac, mas não era, quer dizer, é só inspirado no Balzac. O Justiniano ele vai fazer isso demais no Cronista. Aliás, são questões que vão aparecendo, por exemplo, essa que não é uma tradução, tá? Não é exatamente uma imitação, é uma reescritura, né, de textos literários estrangeiros nos jornais, nos periódicos brasileiros. Isso dentro, né, tem o gênero fantástico justiniano, ele vai privilegiar muito o gênero fantástico, ele vai ele vai se inspirar no Paul de Chagrin para escrever A Luva Misteriosa, mas ele também faz um conto de uma poesia Lenore, que é uma poesia conhecidíssima também, que inspirou, né, vários textos fantásticos. Ele vai fazer um conto a partir do Lenore e não dá nenhuma indicação, não dá indicação nenhuma, como o conto fosse dele. Então, nesse primeiro momento ali, década de 30 do século XIX, que é o que eu posso te responder, porque eu estou pesquisando isso agora, é Hoffmann, tá? Você tem um primeiro texto literário que teria sido publicado, fantástico, teria sido publicado em 1830, que é Hermione, se eu não me engano, no periódico Beija-Flor. Todo mundo achava que era uma inspiração numa lenda alemã e etc., mas na verdade era um trecho tirado do Walter Scott, tá? Sim, lá em 1830. Então, você tem aí o Walter Scott, você tem o Hoffmann, e mais tarde você vai ter, eu já vi várias, né, aparições do Gautier nos jornais, nos periódicos, Maupassant também, mas aí mais tarde já foge um pouquinho da minha pesquisa. Não sei se respondi ao Dimitri, mas... É isso, gente. Eu tinha muita coisa para perguntar para o Daniel, para a Isabela. Assim, só um comentáriozinho para a gente fechar, né? Um para o Daniel, um para a Isabela, muito rapidamente. Daniel, eu fiquei muito curiosa, né, com essa tradução do Thomas de Quincey. Você fala de uma tradução do Musset, se eu não me engano, em 1828, pelo menos foi isso que eu anotei. E eu fiquei pensando em contos fantásticos, a Isabelle deve conhecer bem também, por exemplo, do Théophile Gautier, que trata exatamente sobre essa questão da influência das drogas, né? Que é o La Pipe d'Opium, que é de 1838, e o Le Clou des Achichans, que é de 1846.
Você fala de uma tradução do Baudelaire e eu não consegui anotar a data, mas eu fico pensando se realmente essa recepção do Thomas Aquinas não acontece só nessa literatura finissecular, como você trabalhou muito bem, mostrou muito bem essa circulação. De repente, essa circulação acontecia ali, ainda no meio do século XIX, com Gautier, com Baudelaire, né? Eu fiquei até interessada na publicação, na tradução do Baudelaire, de quando é que é, para ver se está ali perto dessa publicação do Gautier de 1846. Obrigado pela pergunta, Sabrina. Eu acho que é um ótimo ponto de contato entre o Gautier e o De Quincey. Muito provavelmente ele deve ter entrado em contato com essas obras, sim. A primeira tradução é justamente essa do Musset, e ela fez bastante sucesso. O Baudelaire ele vai escrever Les Paradis Artificiels entre 1857, mas acho que, se eu não me engano, ele publica em 1860. A segunda parte desse livro, em que ele fala sobre álcool e drogas, a segunda parte é uma tradução adaptada, um comentário, basicamente, do texto do De Quincey. Então, o trabalho do Baudelaire é um pouco depois do texto do Gautier, mas certamente o texto do Quincey já estava circulando antes. E é bastante Sim, a partir dessa provável tradução do Musset, né? Exato. Eu diria que é bastante provável que o Gautier tenha passado por ela. Sim. E para a Isabela, eu achei tão interessante o seu corpus, né? Porque Iatatura, para mim, é um texto caro, foi minha dissertação. E o texto que eu estudei na minha dissertação, e eu tenho alguns trabalhos sobre La Morte Amoureuse, que eu também adoro. E assim, achei extremamente interessante essa questão do que você falou do realismo espírita, né? E a questão da morte no Gautier. Assim, eu acho isso muito, muito inquietante. E não sei se você concorda, mas nesses 3 primeiros livros que você separou, esses 3 primeiros contos, né, que você separou, La Cafetière, La Morte Amoureuse e Iatatura, você tem a morte, né, vista de um ponto muito negativo. Os finais dos contos, eles são extremamente trágicos, né? A morte ela é vista, por exemplo, do Cafetière fica muito triste, que aquela mulher pela qual ele se apaixonou, ele sabe que já está morta já há 2 meses. Na Morte Amoureuse, você tem, ele descobre lá ela no caixão, né, já enterrada e em pó, né? Teria muita coisa para falar sobre isso, porque eu adoro esse conto. Em Iatatura é o final talvez mais trágico de todos, porque ela morre, né, a protagonista morre, Alicia, e o Paul Desprémont ele se mata a partir da... Mas, assim, não há o encontro de espíritos, né? É um desencontro total. Ele perde a Alicia e ele perde a vida. Ele decide tirar a própria vida. Agora, em Spirit, não. E é engraçado que você tem aí uma evolução, porque Spirit vai ser o último conto fantástico, né? Se a gente for pensar em Dona Denominação Conto Fantástico, do Gautier. Já está no final da vida, né? E parece que ele consegue encontrar um desfecho mais positivo para essa questão do amor após a morte, né? Porque primeiro tem uma morte que leva, que acontece e não é a sua filhinha aí, não acontece, não se realiza, né? Não se concretiza, mas no final esse amor se concretiza. E assim, o que eu acho muito interessante do Spirit, não sei se você conhece essa parte da história, é que ele, na verdade, ele faz mais em homenagem a Carlota Grise, que era a cunhada dele, e era um grande amor da vida dele, embora fosse a cunhada, né? Não era a Ernesta, que era a esposa dele. E seria como uma coisa do Gautier de realização desse amor que ele nunca conseguiu concretizar, né? Mas eu acho interessante isso, e essa questão de um fantástico diferente, porque, assim, embora o texto do Todorov seja genial, a gente não pode deixar de dizer isso, tem fantástico que não se encaixa naquela definição. E eu acho que Spirit é um deles, porque não é maravilhoso. Você tem totalmente uma vida ali normal que é invadida pelo sobrenatural, exatamente como é o gênero fantástico. Você só tem uma aceitação do sobrenatural, né? Nesse caso, a partir do espiritismo. Bom, é isso. Se a Isabela, você puder falar um pouquinho para a gente finalizar mesmo, porque a gente já passou do horário. Mas não podia deixar de falar, porque eu acho muito interessante mesmo.
Sim, sim, não, essa coisa da morte foi o que mais me levou para estudar o Théophile Gautier, porque eu estudo o Théophile Gautier com a Cristina desde 2013, e a gente estava indo por outro caminho. E aí, essa questão da morte, essa questão da realização amorosa a partir da morte começou a me cativar, digamos assim, me conquistou. E eu li seu trabalho, inclusive fiz um trabalho recentemente sobre etatura, sobre o mal olhado, sobre crenças, sobre mitos e coisas simbólicas mesmo. E eu peguei seu trabalho, achei, tem até você citado lá, eu achei que quando você fala de cidade, né? Quando você fala da importância da cidade estrangeira nos contos do Gautier. E Espírito, para mim, sai um pouco mesmo do fantástico. Eu já não consigo considerar como fantástico quando você já tem uma aceitação ali, não tem uma hesitação, você tem uma narrativa normal, completamente realista e um desfecho espírita, digamos assim. E aí, por isso que eu trago essa perspectiva, talvez, do realismo espírita, mesmo que seja uma coisa alegórica, né, uma narrativa alegórica, como o Daniel falou comigo ano passado, ele traz... Renato, também, Renato! Ele traz essa perspectiva espírita, tem um diálogo muito próximo com Kardec, se aproxima demais. Eu não sou uma pessoa kardecista, mas dessa perspectiva espírita dentro da literatura, achei muito interessante. O Gautier, ele realmente, quando eu falo da trajetória, minha pesquisa, a minha dissertação, eu vou falar da trajetória. Acho que caiu a conexão da Isabela. Sim, ela caiu pelo jeito. Foi no Oi, eu computador. caí. Agora eu não sei qual parte que eu caí. Eu tô falando aqui Não, aberto. você estava falando sobre essa conexão com o espiritismo, com o kardecismo. E assim, eu acho super interessante, assim, eu acho que seria interessante ver de quando é essa carta, né? Porque não é, com certeza Exatamente. não é de 1917. Sim. De quando foi essa carta, né? Qual é o ano de lançamento do Livro de Espírito? Se eu não me engano, é 1855. Se eu não me engano, alguma coisa aqui na minha mente 57. me fez lembrar disso. 57? 57. 57. Tá, então, seria 57. muito interessante ver essa ligação do Kardec com o Gautier. E falando em recepção, assim, não sei se é do seu interesse, mas pode ser do interesse de alguém. Théophile Gautier é extremamente conhecido no meio kardecista justamente por Espírito. Você tem traduções em bibliotecas espíritas do Espírito, como se fosse um conto real. É muito interessante isso. Acho que se alguém quiser se interessar por essa recepção do Espírito no Brasil, em relação a editoras kardecistas, eu acho que você tem um filão aí muito interessante. É isso, gente. Sim. Obrigada pela... Tá falhando muito aqui. Obrigada, Sabrina. Foi muito legal. As colocações aqui foram ótimas. Já anotei tudo para os próximos capítulos Obrigada a todos. dessa novela. Obrigada a todos que assistiram, que participaram. Né? A gente vai encerrar a mesa agora, já com 10 minutos de atraso, mais ou menos, mas vamos encerrar. E a gente se encontra, né, na mesa 12, se eu não me engano, às 15 horas, né, onde a gente vai falar também um pouco mais sobre tradução. Né? Então, é isso, gente. Muito obrigada a participação de todos. Muito obrigada ao Daniel, à Isabela. Tá bom? Obrigado a todos. Até mais, gente. Obrigada a todos. Até mais, gente.